Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas, com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai as imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são esses desgraçados que não encontraram em vós, mas que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são, se a estrela se cala, se a vaga pressa resvala, como um cúmplice fugaz perante a noite confusa? Dize-o tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem ar, sem luz, sem razão. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eis-me aqui de volta, Amanda Anderman, a guia de vocês pelas maravilhas da cidade maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro. Enfim, chegou o momento de falar sobre a abolição da escravidão no Brasil. E por isso mesmo é que, apesar da introdução bem dramática desse vídeo com um trecho do poema Navio Negreiro de Castro Alves, não poderia ser mais apropriado para um vídeo com esse tema, não acham? Miniatura, estou sim sorrindo, pois é um período radioso na história do Brasil. Mas antes de ir para o tema do vídeo, devo lembrá-los que estou oferecendo tours a pé, por enquanto, pela cidade do Rio de Janeiro, e todos eles estão descritinhos no meu site, cujo link estará na descrição desse vídeo, assim como no primeiro comentário fixado. Então é só vocês irem lá, clicarem, fazerem suas reservas. Para isso, me mandaram mensagem de texto via WhatsApp, isso é muito importante. E vamos passear, meu povo! Vamos conhecer pessoalmente a cidade maravilhosa. Comigo, Amanda Anderman, a guia de vocês, é claro. E agora, então, sem mais delongas, vamos direto para o tema do vídeo. O movimento abolicionista começou a surgir na Europa já no século XVIII, com o claro objetivo de pôr fim à escravidão. E onde os primeiros prenúncios desse movimento começaram foram na Inglaterra, por causa da Revolução Industrial. Ninguém acordou um belo dia na Inglaterra e disse assim: "Oh, very well, então vou pôr fim à escravidão." Foi simplesmente porque eles estavam com o projeto de Revolução Industrial e venhamos e convenhamos que trabalhadores assalariados têm dinheiro para gastar com os produtos industrializados, enquanto que escravos não têm. Então, óbvio que era mais lucrativo para a Inglaterra que não houvesse mais escravidão a partir desse momento. Então, a Inglaterra começou a pressionar diversos países do mundo, não só o Brasil, os Estados Unidos também, para que abolissem a escravidão. No Brasil, no entanto, o ideal de abolição somente ganhou força na segunda metade do século XIX. E foi aí que aconteceu algo um pouco curioso na história do Brasil. Porque mesmo com a escravidão ainda em vigor, trabalhar com o comércio de escravos passou a ser mal visto na alta sociedade. Vejam vocês, ainda que todo mundo na alta sociedade praticamente tivesse escravos, era mal visto você trabalhar com o comércio dos mesmos. Ah, a alta sociedade. Mas como assim? Não tem sentido! Vejam o vídeo que eu falei sobre o passeio público e vocês vão ver que várias coisas não têm sentido na alta sociedade. Então, os abolicionistas, que faziam parte do movimento que ganhou força nessa época, eram indivíduos de diversas classes sociais, tanto brancos quanto negros. Não vem aí dizer que eram só negros e que não tinha nenhum branco. E dentre esses, alguns de maior destaque foram Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Antônio e André Rebouças, Rui Barbosa, Aristides Lobo, Luiz Gama, Castro Alves
cujo o trecho do poema eu li na introdução, e José Ferreira de Menezes, que inclusive é acreditado com ter trazido o movimento para o Brasil para começo de conversa. E normalmente eles se organizavam em clubes e sociedades abolicionistas, e as mesmas tinham seções masculinas e seções femininas, e sim, também tinham mulheres envolvidas no movimento abolicionista, e vou falar sobre isso em vídeo futuro, então aguardem, confiem. E eles se organizavam para arrecadar dinheiro para comprar alforria de escravos, mandarem abaixo-assinados para o governo, exigindo leis abolicionistas ou propondo modificações nos projetos que já estavam tramitando na Câmara. E a maioria dos abolicionistas negros se reunia em torno da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, que existe até hoje no centro do Rio de Janeiro, na Rua do Rosário, e que foi fundada já em 1640, em especial André Rebouças e José do Patrocínio. E as camélias, que vocês podem ver foto de camélias na miniatura, obviamente, não poderia deixar de incluí-las, eram símbolo do movimento. E por que isso? Um português chamado José de Seixas, nessa época, possuía uma chácara no Leblon. Hoje em dia é um bairro muito popular, muito turístico, bem badalado, todo mundo vai pra lá, mas na época era um lugar inóspito e difícil acesso. Então nessa chácara ele cultivava camélias e também, sob o amparo dos abolicionistas da cidade, acolhia escravos fugidos. Lembrando que era um lugar inóspito, então muita gente não ia para lá, era um lugar bom para escravos fugidos se esconderem. Contando também, para isso, com a proteção e cumplicidade da princesa Isabel, também grande apoiadora do movimento. Lembram-se do mercado de escravos do Cais do Valon, que eu falei no vídeo Escravizando no Rio, que deixarei aqui nos cards também? Em 1831, ele foi desativado oficialmente como mercado de escravos. Porém, minha gente, o comércio de escravos ainda continuava sendo um negócio bem lucrativo. Então, os traficantes de escravos não queriam largar do esqueminha deles tão cedo. E aí, o que eles fizeram então? Continuaram trabalhando no seu comércio, trazendo e vendendo escravos em outras praias do Rio de Janeiro, às margens da lei. Mas, Amanda, como que isso era possível e ninguém percebia, não? Até chegar Titio Pereira Passos, que eu vou falar também em vídeos futuros, ainda vou chegar lá nessa mesma série, Rio Uma História. Não havia um porto organizado e estruturado no Rio de Janeiro, onde quer que desse para desembarcar um navio com o que tivesse, estava desembarcando. E não faltam praias no Rio de Janeiro, vamos combinar, é só fazer Unidunité. Então eles iam para praias justamente em lugares mais inóspitos, como por exemplo Copacabana, Ipanema, Leblon, desembarcavam com os escravos lá e levavam as escondidas. E daí, justamente por causa das pressões dos ingleses para que a escravidão fosse abolida no mundo, deu-se a origem da expressão para inglês ver. Para inglês ver, o mercado de escravos estava fechado, não tinha mais tráfico e comércio de escravos no Brasil, tudo certo, mas na prática a história era bem diferente. Então agora vocês sabem a origem da expressão. E bom, dos esforços dos abolicionistas vieram as leis abolicionistas em sequência que nós aprendemos aí no colégio. Quem é que se lembra? A abolição no Brasil, gente, foi um processo. Não foi assim da noite pro dia, pimba, aboliu a escravidão. Esse processo começou com a Lei Eusébio de Queiroz, datada de 1850, que pôs fim ao tráfico de escravos transportados em navios negreiros. Não podia mais chegar navio negreiro com escravos no Brasil. Depois disso, veio a Lei do Ventre Livre, datada de 1871, que libertou a partir daquele ano as crianças nascidas de mães escravas. Parêntese aqui, por isso, minha gente, que eu insisto tanto em dizer
escravos, porque até 1871 as pessoas realmente nasciam escravos. Não era escravizado, era escravo mesmo, já de nascença. Depois de 1871 é que passou a ser diferente, justamente para não apagar nenhuma parte dessa história, longe de mim. Até porque povo que não sabe a sua história ou apaga a sua história está fadado a repeti-la. E Deus do livre que isso se repita. Depois disso, a Lei dos Sexagenários, datada de 1885, libertou os escravos com mais de 65 anos, até que, finalmente, em 13 de maio de 1888, foi assinada pela Princesa Isabel, aqui mesmo no Rio de Janeiro, a Lei Áurea, que extinguiu por completo o trabalho escravo no Brasil. Mas a princesa só assinou por conta de pressões dos ingleses. Mas ela mesma tinha escravos. Nem em sonho. A família imperial inteira era a favor da abolição. Prova material disso, bem aqui no Rio de Janeiro, inclusive vocês podem visitar também, é o Armazém Docas Pedro II, que fica em frente ao Cais do Valongo. E foi construído em 1871 pelo engenheiro André Rebouças, que só aceitou o projeto com a condição de que nenhum trabalho escravo fosse utilizado na construção do armazém, e assim foi feito. Foi permitido pela família imperial. Se eles fossem contra a abolição, para que teriam permitido? E justamente, olha isso, em 1871, assim que teve a lei do ventre livre e antes da abolição. É mais icônico ainda esse fato, considerando que o armazém está literalmente de frente para o antigo mercado de escravos do Cais do Valongo. E em todas as propriedades da família imperial não havia trabalho escravo. Isto porque já em 1822, Dom Pedro I tinha a intenção de que o Brasil já começasse como nação independente sem escravidão. Sim, isso é fato histórico. Só que, naquela altura, como eu já falei inclusive em vídeos anteriores, havia muito risco de que o Brasil se fragmentasse em diversas pequenas repúblicas. E para evitar isso, Dom Pedro I postergou esse projeto de abolição, sendo que as mesmas elites que Dom Pedro I teve que ceder de modo a manter a união nacional, Dom Pedro II pressionou essas mesmas elites, o reinado dele inteiro, para que a abolição fosse feita. E finalmente, em 1888, foi feita. Parêntese aqui, fofoca daquelas. Em certa ocasião, em um baile no Paço Imperial, André Rebouças, que tinha muita amizade com a família imperial, com a princesa Isabel e com a irmã dela também, tentou dançar com uma viscondessa num baile que o recusou por ele ser negro. Besteira, né? Mas na mesma hora, a princesa Isabel o chamou para dançar. Imagina o escândalo que deve ter sido na alta sociedade. Adoro esse tipo de coisa. E dessa vez, notícia quentíssima. Eu mesma também fiquei sabendo disso enquanto estava fazendo o roteiro desse vídeo e fiquei assim, até hoje a Casa Imperial Brasileira ainda demonstra o seu apoio à abolição. Que se perpetue, que não retrocedamos. Em 13 de outubro deste ano de 2024, Dona Maria Gabriela de Orleans e Bragança participou da comemoração dos 384 anos da fundação da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, a mesma onde os abolicionistas se reuniam. Não é à toa, nem muito menos coincidência, nem muito menos, vou lá por acaso. Mas, minha gente, felizmente ou infelizmente, a abolição acabou levando à proclamação da República. No dia em que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, o barão de Cotegipe, que estava junto com ela, disse-lhe o seguinte: Vossa Alteza redimiu uma nação, mas perdeu o trono. Ao que ela respondeu: se 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria
para a redenção desta gente. E não à toa é conhecida historicamente como a Redentora. Mas essa questão da escravidão ter levado à proclamação da República, diga-se, proclamação da República, é tema para vídeos futuros. No mais, encerra-se este vídeo falando sobre a abolição da escravidão no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. E se gostarem do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal e, mais importante de tudo, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possível e imaginável, para que o maior número de pessoas possível e imaginável saiba das maravilhas da cidade maravilhosa. E, como de costume nesse canal, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!